Série Técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos hoje ao segundo episódio da série Como Aumentar a Produção de Leite sem mexer na dieta. Principalmente para as raças de origem europeia, o ambiente térmico inadequado às exigências do animal, como a fase de lactação, reprodução e outras fases, pode reduzir a produção de leite, além de causar consequências comportamentais negativas decorrentes do estresse, segundo o médico veterinário Giovanni Menegon, da Coagril, Rio Grande do Sul. Mas afinal, o que é conforto térmico e qual a sua importância para uma vaca? O conforto térmico, em poucas palavras, é uma condição onde existe um equilíbrio do ser vivo com o ambiente térmico no qual o mesmo está inserido. Ter conforto térmico significa não sentir frio e nem calor, e sim se manter numa condição de satisfação que envolve não só a temperatura, mas a umidade relativa também. Assim como nós, seres humanos, os animais sentem frio e calor e dispõem de mecanismos para perder ou dissipar o calor quando estão com a temperatura elevada ou ganhar calor, energia térmica, quando estão com a sensação de frio. Estes animais necessitam de condições adequadas de conforto térmico para expressar o seu potencial máximo e atingirem o ápice de produção, e assim aumentar a rentabilidade da sua propriedade rural, ou ao menos reduzir as perdas de produtividade. Isso só é conseguido se, além de possuir boa genética, boa alimentação e saúde, os animais encontrarem boas condições ambientais, o conforto térmico para o seu desenvolvimento. Durante o podcast da Milk Point sobre como aumentar a produção de leite sem mexer na dieta, as entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista, conversaram com João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo, especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes, Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro, e Fábio Ribeiro Lembe, proprietário da Fazenda Tainá, em São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite por dia em sistema confinado. No episódio anterior, os especialistas falaram sobre a menor produção de leite quando o gado sofre mais com estresse calórico. Neste segundo episódio, o produtor Fábio Ribeiro Lembe fala sobre o que ele notou de diferença na produção com a adoção de manejo que proporcionou mais conforto aos seus animais. Essa questão do conforto, né? Realmente acho que são degraus que às vezes as fazendas vão galgando. Esse é um degrau importante que muda, é um dos primeiros degraus que gera uma mudança significativa na fazenda, porque o conforto dos animais, quando feito da forma correta, isso eu acho importante, assim, não no sentido de usar materiais caros ou fazer com essa ou aquela empresa, mas algumas coisas-chave que têm que ser seguidas, vamos dizer, espaço de coxo, espaço de bebedor, cama adequada de tamanho, com material adequado. Respeitado isso, não importa muito de que forma você vai executar, mas traz um benefício para o animal muito grande, né, em termos de produção, reprodução, saúde, entra um monte de coisa. E, assim, muda muito o conforto, vou dizer, até do pessoal da fazenda, porque simplifica muita coisa, otimiza muita coisa, você reduz problemas que você tem derivados às vezes de instalações ruins ou de vacas vivendo em estresse, que baixa a imunidade, tem outros problemas decorrentes disso. Então, eu acho que realmente normalmente eu represento um investimento alto numa fazenda, às vezes. Eu falei, não precisa inventar muito, mas representa, mas é um dos degraus importantes que as fazendas galgam, é que muda a rotina dos funcionários, fica completamente diferente, o trajeto de trato, são vários benefícios aí que facilitam bastante quando você fala em conforto, né? Mas é importante, de novo, assim, que se observe algumas regras que são essenciais para que ele funcione, né? Não é uma cobertura simplesmente, tem a forma certa de fazer.
Mas esse é o à parte, assim, eu queria dizer que traz um benefício, um conforto, inclusive para as pessoas que trabalham na fazenda, não só para os animais. Maísa Serpa perguntou ao produtor Fábio sobre quando ele começou a observar a relação entre conforto dos animais e produtividade. Vocês já produziram leite de várias formas, né? Eu queria saber, assim, quando que vocês começaram a voltar a olhar para essa questão do conforto? Se estava lá no pasto ainda, se foi depois, e se você lembra como que foi, imagino que sim, né? Você falou que é uma das coisas mais importantes, essa diferença que deu aí em termos de produção, como que foi quando que vocês começaram mesmo a olhar para isso com um olhar mais criterioso? Olha, falando assim honestamente, eu acho que nós e muitos produtores, a gente olha por necessidade. Uhum. Porque se tivesse todo mundo ganhando dinheiro de qualquer jeito, você não olhava muito. Mas as coisas vão sempre apertando, a situação vai ficando mais complicada e você fica tentando achar formas de você otimizar tudo. E como eu falei, o conforto traz não só o benefício do ganho de produção, ele traz associado às vezes até custos a mais, por isso que a coisa precisa ser bem feita. Vamos dizer, você vai ter ventiladores eventualmente funcionando com bastante frequência, tem que ser bem pensado. Mas é isso, acho que tudo tem que estar equilibrado. Você vai melhorando a genética, você tem que ir melhorando a instalação, as coisas têm que estar em equilíbrio. Então, foi nesse sentido. A gente tem um avanço muito grande em genética e via um potencial forte a ser explorado do nosso gado. Então, a gente tinha a qualidade de forragem, que eu acho que é um ponto crítico da coisa também, você conseguir produzir um alimento de qualidade. E aí, falou, acho que o ponto agora é justamente esse. A gente conseguiria crescer mais também, você consegue adensar a coisa. Então, foi por necessidade da coisa, de melhorar a margem, de melhorar a eficiência, de melhorar a situação da fazenda no geral. Os especialistas disseram que de todos os investimentos feitos na pecuária leiteira, o conforto é o que apresenta resultados mais rapidamente ao produtor. E a gente confere mais sobre isso depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? O estado de conforto térmico é importante para todos os animais, em especial para as vacas leiteiras, pois estes animais, além de serem sensíveis a altas temperaturas, produzem uma quantidade considerável de leite por dia e esta produção gera ainda mais calor interno pelo seu próprio metabolismo. No caso do Brasil, estes animais acabam enfrentando o clima quente e úmido, o que piora o desconforto térmico dos animais e impacta negativamente na produção de leite. O comportamento animal é alterado em função do ambiente e o próprio animal recorre aos recursos disponíveis para que o mesmo possa se manter em equilíbrio térmico. Por isso, é comum observar vacas aglomeradas em espaços de sombra nas horas mais quentes do dia, com a respiração ofegante na tentativa de aliviar a sensação de calor. Em condições de estresse térmico, por exemplo, as vacas leiteiras em pastejo deixam de se alimentar nas horas mais quentes do dia e passam a pastejar à noite, uma prática bastante usual. Então, como nós estamos entrando no período de calor do ano, onde as vacas sofrem mais com calor, nós precisamos pensar em alternativas para aliviar o desconforto térmico e melhorar a produção de leite e a reprodução das vacas leiteiras nesse período, como afirma o médico veterinário Giovanni Menegon, da Coagri, Rio Grande do Sul. Durante o podcast da Milk Point sobre como aumentar a produção de leite sem mexer na dieta, o engenheiro agrônomo Alexandre comentou que todos os investimentos feitos na pecuária leiteira, o conforto é o que apresenta
resultados mais rapidamente ao produtor rural. E o engenheiro agrônomo João Paulo concordou com ele. O Fábio falou que, claro, é necessário, toda fazenda que quer melhorar as condições de conforto dos animais, dos trabalhadores, ela tem que investir, isso é óbvio, né? Mas eu acho que uma mensagem importante é que eu não conheço hoje um investimento feito na pecuária leiteira que dê retorno mais rápido do que investir em conforto. Tá? De novo, trabalho numa empresa de nutrição, né? Tenho que defender o pão de cada dia, mas não tem dúvida essa questão. Né? Lógico, a nutrição é fundamental, o tema da nossa conversa aqui é esse, mas se não tiver conforto, e aí a gente está falando de uma forma bem ampla, né? Não só do estresse calórico, mas, na minha opinião, são 2 pilares principais. Né? É a questão do estresse calórico e quanto tempo as vacas passam deitadas por dia. Isso é um aspecto fundamental aí na eficiência também. Se a fazenda não investir nisso, e investir, eu estou falando em investir, claro, um pouco de dinheiro, não tem dúvida, mas principalmente trabalho e entender o quanto isso é importante, né? Esse é um divisor de águas. E a instalação não precisa ser sofisticada para você oferecer boas condições de conforto para a vaca. E aí, de novo, eu acho que a Tainá é um grande exemplo disso. Na verdade, eu sempre uso, com a permissão dos amigos, lógico, imagens e fotos lá da Fazenda Tainá como um exemplo de instalação funcional, né, e simples, né, João? Porque a coisa não precisa ser sofisticada. O que a gente tem que pensar, né, a gente sempre fala isso dentro do conceito calcígnos, né? A gente tem que entender qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é a dor, entre aspas, da vaca, né? O que a vaca precisa? Ela precisa de um lugar confortável para ela descansar, precisa estar tranquila com relação ao calor, né? Ela não precisa de sofisticação. Então, tem que pensar nisso na hora de projetar uma instalação, né? Concorda? Concordo. Eu acho que, assim, você tocou num ponto muito importante, que é a funcionalidade da coisa. Isso sempre foi um foco dentro da Tainá, visão do Fábio, do Dr. João, pai dele, que também participou e montou a fazenda nos primeiros anos, né? Da questão da racionalidade, da funcionalidade das coisas. E você colocou uma coisa que é o seguinte: o conforto, se a gente parar para pensar, é um tema, é um ponto que une tem diferentes ramificações, né? Quando a gente pensa em produção de leite. Se você quer ter boa reprodução, você precisa ter conforto. Se você quer ter bons resultados com nutrição, você precisa ter conforto. Se você não quer ter problema de casco, você quer ter saúde de casco, você precisa ter conforto. Então, tudo, eu posso dar aqui... Qualidade do leite. Conforto. Sanidade como um todo, status imunológico, tudo aquilo que você pensar remete a conforto, ainda mais é um tema super atual, porque na mídia, cada vez mais, as pessoas falam em bem-estar, né, animal. E é muito importante a gente falar aqui, tocar num ponto, né, que é a questão da produtividade animal individual ou mesmo como um todo, né? E alguns na mídia falam: poxa, mas será que esses animais estão bem, né? Será que a produção pode ser feita dessa forma, com os animais fechados e tal? Existe uma resposta muito simples, imediata e inteligente para isso, que é o seguinte: o animal só vai manifestar o máximo potencial de produção, né, e que ele pode expressar, né, diariamente, se ele tiver conforto e se ele estiver se sentindo bem, né? Então, eu bato muito nessa tecla, sou um defensor dos sistemas intensivos de produção, e a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito de que a intensificação pode trazer algum tipo de problema, justamente o contrário. Quando você cria ótimas condições para os animais, eles agradecem, né?
as vacas ficam felizes, né? Que tudo, existe vaca feliz, né? Agora na mídia todo mundo fala vacas felizes. As vacas ficam felizes. Como que nós sabemos que elas ficam felizes? Porque elas manifestam todo esse bem-estar através da produção de leite. A gente deixou de entender o bem-estar animal, né, como uma coisa, aquela coisa romântica, né, de ter que cuidar dos bichinhos e coisa e tal. Não, gente. Bem-estar animal é uma coisa fundamental para se ter eficiência nas fazendas, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: todo desempenho, né, ele decorre de uma boa saúde, né? É a tal história. Um atleta de alto desempenho, um atleta olímpico, ele vai ter um bom desempenho se ele não tiver bem de saúde? Não. Ele não precisa estar doendo em cama. Se o sujeito tiver ali um resfriado, alguma coisa que seja, já não vai ter um desempenho. E uma vaca de alta produção, uma vaca é um atleta. Né? Então, essas questões são muito importantes. Eu acho que é fundamental entender isso. Esse é o... A gente tem que tomar muito cuidado, né, também com a questão das imagens, né? Existe aquele conceito que você coloca uma vaca, por exemplo, vamos falar de uma holandesa, a imagem dela num sol maravilhoso, a pasto e tal. Se você chegasse no ouvido dela e falasse, vaca, como você está se sentindo? Ela uma sombra, né? Pelo amor de Deus, me arruma uma sombra, né? Sim. Exatamente. Um lugar para eu deitar, onde eu possa ter um ventinho, né? Tá. E aquela imagem do animal fechado, às vezes, num local relativamente pequeno sobre o ponto de vista dos leigos, né? Poxa, essa vaca não está bem, coitada, ela está fechada. Muito pelo contrário, ela está adorando aquele ambiente. Ótimo. E está ótimo para ela, e ela não fala, mas ela responde no latão, entendeu? É isso. Maísa Serpa, médica veterinária, confirmou que realmente uma das formas de aumentar a produtividade de leite sem mexer na dieta é proporcionando conforto às vacas, principalmente o conforto térmico. O tanto de vídeo, por exemplo, que a gente vê de animal em conforto e tá lá a vaca na cama, escarrapachada lá, mas esse animal tá bem. Eu queria estar lá no lugar dela do jeito que ela tá feliz, né? Como que você fala que o animal não tá bem? Então, esse é bem legal e acho que esse tema de conforto era um tema que, lógico, dava pra gente fazer um podcast só sobre ele, né? Só dele. Mas fica a dica aí, ó. Fica a dica, tá vendo? Vamos trazer. Mas eu acho que isso deu para a gente discutir aqui esse primeiro ponto, né? Que era, inclusive, acho que o mais importante, o que daria mais retorno. Então, uma das formas da gente trazer aí, produzir mais leite sem mexer na dieta é justamente isso, conforto. Se as vacas estão confortáveis, né? Elas estão... Você está dando para ela o mínimo, digamos assim, que elas precisam. E aí, como eu vou fazer isso? A gente ficaria falando aqui mais um tempo, mas a gente tem 300 milhões de artigos no Milk Point que falam isso, né? Assim, tem vários vídeos, vários cursos também que mostram como fazer isso. Podemos pedir o Fábio aí umas fotos lá da Tainá também para a gente mostrar para o pessoal como que é feito ali e tentar trazer isso. Acho que assim, né? Um pouquinho que muda uma sombra que você dá para uma vaca que está ali no sol, ela já responde um pouco, né? E você vai melhorando aos poucos as coisas. Então, primeiro ponto aí, conforto e estresse térmico, check, né? E a zootecnista Stephanie Gonçalves também comentou sobre o bem-estar animal, que também interfere positivamente na sanidade e índice reprodutivo. Que essa parte do bem-estar animal, ela, igual o Alexandre falou, o leque dela é muito, muito aberto, ele segue para outros pontos, como o índice reprodutivo, como a parte de sanidade, e a minha pergunta agora era a respeito sobre, voltando um pouco para a parte de sanidade, essa questão de controle de moscas, saúde do casco, é uma coisa que incomoda o animal, que com o conforto a gente consegue ter uma melhora de desempenho. Mas como que é essa relação com o consumo, o que isso impacta nessa parte de dieta, de consumo dos animais aí? E você confere a resposta dos especialistas no próximo episódio.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora vamos encerrar o nosso programa, mas antes tem os abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Lá no YouTube tem o Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí, Márcio Martins, Tiago de Freitas, o Vanderlândio Rabelo, Aparecido Gomes, Egídio de Matia, Júlia Carvalho, Ricardo Dario, Eduardo Ancinelo Nogueira, também tem o Hélio Rairesh, do Jardim Natureza, Braz Emanuel, Antônio Carlos de Farias. No Instagram tem o Luiz Otávio Cunha, Gesiele Munaro, Marcelo Caixeta, André Brito, Rodrigo César Martins, Kiko Camargos, Geraldo Tavares, Lucas Carvalho, a Maria Stephanie, o Carlos Antônio Bittencourt, Caio Duarte, Raíssa Rodrigues, Caroline Maranha, Júlia Moreira. No Facebook tem o José Damásio e ainda a Lúcia Freitas, Hilário Oliveira, Marcílio Hernandes, Marcos Antônio e Adriana Aparecida. Pelo rádio, um abraço aí para Daniel e toda a equipe da Pivô Máquinas Agrícolas aqui em Paracatu e toda a região. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida e Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.